De volta com o Ligado na Cidade, doutor Arthur Rocha Lima, aqui conosco agora para falar mais uma vez sobre, hoje sobre doença arterial. Doença arterial. E para falar também do seu canal, que é um sucesso no YouTube, também a sua página, seu perfil ali no Instagram, como DR Arthur Vascular. Enfim, no YouTube é o canal Vascular na Veia. Um trabalho sempre muito educativo, trazendo informação importante para o ouvinte da PAN. Arthur, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo, irmão. Muito bom dia, Pitoli, a todos que nos ouvem, a todos da rádio. Doença arterial. Primeiro, acho que é importante de novo a gente fazer a distinção do que é veia, do que é artéria. Ultimamente, Pitoli, a gente tem falado bastante sobre a parte venosa, né? Aquele encanamento que a gente fala que são as veias, né? E a parte arterial, até comentamos recentemente, nessa época de frio pode ter alguma piora. Então a artéria é aquele encanamento, é aquela circulação que leva o sangue, né? Leva o sangue para o cérebro, leva o sangue para o baço, para a perna, para os rins, rico em oxigênio e nutrientes. Ele leva o sangue. E a veia traz de volta. E a veia traz de volta. Ok. Então, assim, existe trombose nos dois, por exemplo, Tony. Existe trombose na veia e trombose na artéria. A trombose é o mesmo processo, ou seja, é um entupimento, é um coágulo formado. Só que na veia se manifesta de uma forma e na artéria se manifesta de outra forma. Qual o problema da doença arterial? A doença arterial, Pitoli, ela é um pouco mais insidiosa. O que é essa palavra? É um pouco mais lenta, mais... Até uma palavra meio feia de dizer, mas ela é mais traiçoeira no sentido... Silenciosa. No sentido de que acaba, a pessoa não sente nada. Veja só, Pitoli, para você ter um sintoma num vaso arterial, é necessário que ele tenha aproximadamente 75% da sua luz de entupimento. Então o cara está lá com 50% de entupimento, vamos dizer assim, ele pode não sentir nada. Achando que a vida está normal. A vida está normal. E aí ele começa a notar, olha, o principal sintoma relacionado, por exemplo, aos membros inferiores, que é a parte que a gente cuida, a parte vascular periférica, né? O que acontece? Começa a haver diminuição desse fluxo de sangue chegando lá embaixo. Então, à medida que ele vai andando, olha, ele começa a notar o seguinte, poxa, eu andava bem, agora estou andando 5 quarteirões, 5 quadras, e começa a minha perna doer, a panturrilha começa a ficar pesada, parece que eu não consigo ter o controle da minha perna, eu tenho que parar. Isso é chamado claudicação. E chamado claudicação intermitente, Pitoli, porque ele andou 5 quadras, daqui a pouco ele volta a andar mais 5 quadras, exatamente chegando na 5ª quadra, de novo. Isso acontece por quê? Porque, por exemplo, se você tem andando 5 quadras, que você ainda tem uma reserva de sangue que consegue chegar. Mas à medida que você vai andando de uma maneira regular, certo? Você chegou na 5ª quadra, a quantidade de sangue que está chegando no seu músculo é muito pequena. Então a pessoa sente dor. A falta de sangue acaba irritando os formigamento e dor. Os nervinhos ali da região e começa a doer. Isso pode ser progressivo. De que forma? A pessoa sente isso, às vezes, Pitoli, 3, 5, 8 anos. Aí, às vezes, se acostuma. Ah, mas eu sou assim mesmo, tudo. De repente, começa a sentir isso com 1 quadra, 1 quarteirão. Diminuindo a distância. Diminuindo a distância. Então, vai gradativamente diminuindo. Aí a pessoa anda 1 quadra e começa a ter a dor. Poxa, eu andava 5 quadras, agora andei 1 quadra. Parece que eu tenho um problema, mas ele deixa. Porque ainda não está incomodando, não está, de certa forma, atrapalhando a qualidade de vida. Ele para de andar. Ele pode fazer aquela caminhada, mas está tudo bem. Exatamente. Eu não vou caminhar, eu tenho o carro. Eu pego o circular, alguma coisa, enfim. Aí, de repente, a dor começa a ficar em repouso, que é a progressão. Então, aquela dor que começou lá com 4, 5 quarteirões, vamos dizer assim, progrediu para 1 quarteirão à medida que ele andava. Hoje, a pessoa começa a ter aquela doença em repouso. Que é doença em repouso? Está sentado, minha perna está doendo. Aí, complicou. Aí nós chegamos naquele 75% provavelmente de entupimento, né? De estenose, de estreitamento da circulação. Só que aí temos um problema gigantesco instalado, né? Exato. Existe tratamento, mas é nesse momento que as pessoas vão, e aí, Pitoli, pode surgir aqueles entupimentos abruptos, que na verdade não são abruptos, né? Não são insidiosos. Sim. Aí eles começam a ficar... Não nasceu ontem, né? Não nasceu ontem. Aí eles começam, de repente a pessoa tem aquela palidez na perna, a perna fica gelada, que é a chamada trombose arterial, certo? A pessoa tem que ir rapidamente para uma unidade de tratamento médico, pronto-socorro, e a maioria das vezes precisa de cirurgia, sim. O que é esse entupimento dessa artéria? É o colesterol? É o Exatamente. O que é isso aí? A doença arterial, ela se caracteriza por esse entupimento um pouco mais lento, mas é o processo de aterosclerose.
certo? A arteriosclerose é um nome amplo que serve para diferenciar a aterosclerose sem R, certo? A arterioloesclerose e a esclerose da camada média. Então, essa é uma classificação médica, Vitoli, que você tem 3 tipos de arterioesclerose. Entretanto, a aterosclerose sem R é a principal, é a mais frequente, certo? É a que mais acomete todos. E aí vem aquela nossa famosa conversa do estilo de vida, da predisposição genética. O que é o estilo de vida? Alimentação inadequada, a falta de exercício. Isso vai fazendo o quê? Vai formando essa placa dentro da camada íntima da artéria. O que é a camada íntima? É aquela camadinha de célula mais perto do sangue. Então aquilo vai entrando de gordura e vai calcificando. Vai entupindo. Vai entupindo. Tem vários filmes aí, vários videozinhos que podem ilustrar isso. É bem até, a gente fala, é bonito de ver, porque é um processo que no filme é rápido, mas no corpo humano demora anos, né? E a pessoa vai se habituando e vai deixando. Então esse processo de depósito de gordura, de cálcio, gordura e cálcio, o que vai fazendo? Vai elevando essa camada íntima, essa camada interna. Se você vai elevando, é uma montanha, né, Pitoli? Vai formando aquela montanha e vai fechando a artéria. Além disso, quando o paciente tem diabetes, por exemplo, ele tem a chamada calcificação da artéria. Além de ter o estreitamento, aquela pulsação bonita de se ver, que você coloca a mão aqui no pulso, no punho, para você ver o pulso radial, o punho das artérias, o pulso das artérias carótidas, que você coloca aqui em todos os filmes, se avalia, né? Se o paciente, se a pessoa está viva ou não. Vai começando, Pitoli, a endurecer. Então, além de ter o processo de aterosclerose que diminui a luz, você tem um endurecimento. Então, a artéria não tem mais aquela pulsação elástica. Então, mais um fator ainda para que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo, às vezes no cérebro, se for na carótida, no coração, se for artéria coronária, nas pernas, se for as artérias das pernas, e no intestino, por exemplo, você também pode ter a famosa trombose mesentérica. Certo? Existe a venosa, existe a arterial, certo? Mas a trombose mesentérica, ela pode levar à perda do intestino. Então, a pessoa às vezes está com uma dor ali abdominal, meio inespecífica, por exemplo. É importante que vá procurar o médico, o clínico geral, o gastroenterologista, né? O cirurgião geral, são essas pessoas que começam a tratar essa parte digestiva, né? Na grande maioria das vezes, não se trata disso. É aquele processo mesmo de dispéptico. Mas tem que né? investigar. Mas tem que investigar, certo? É por aí que começa. Aí quando o problema é arterial, a gente faz o famoso ultrassom para você detectar as artérias, por exemplo, intestinais, se existe também esse grau de estreitamento, Pitoli. E, bom, para evitar isso, então, é alimentação, atividade física, mas é importante entender em que nível já está o problema. Em que nível está. E uma coisa extremamente importante que acelera, Vitória. A gente fala sempre isso aqui, não vamos nos cansar de falar nunca e cada vez temos que falar mais. Tabagismo, cigarro. Cigarro, sedentarismo e uma alimentação inadequada são os fatores externos, vamos dizer assim, que podem contribuir se a pessoa já tem uma predisposição. E mesmo quando não tem. Certo? Se a pessoa fuma, sedentária demais, alimentação errada sempre, é terrível. Existe um estudo, olha, rapidamente, sobre exercício físico que ajuda demais na melhora de toda a saúde, de todos os indicadores de saúde, certo? E, por exemplo, são vários gráficos. Qualquer momento que você iniciar a sua atividade física é benéfico. Ah, mas eu já estou com 78 anos, não vai adiantar nada. Adianta. Isso comprovado com estudos duplos cegos, randomizados, são estudos de meta-análise. Existe sim o benefício. Então, independentemente da idade. Independentemente da idade. E o benefício é rápido, Pitoli. É rápido. É coisa de 1 mês, 2 meses, a pessoa já tem um benefício para a sua circulação. Mas, até para finalizar, Arthur, acho que também fica o recado seguinte. Eu caminhava 5 quadras. Tô caminhando 3, 2, 1, tá doendo. Tá doendo. A pessoa tem que estar com o radarzinho ligado também, né? Sem dúvida. Não é? É a prevenção, depois né? eu vejo. Né? Exatamente. A famosa prevenção que a gente sempre fala. Às vezes a dor pode ser de outra origem. Uma origem, por exemplo, no famoso nervo ciático. Pode ser um problema de hérnia na coluna lombar, enfim. Mas tem que procurar. Exatamente o que você falou agora. É a prevenção. 11h55, esse é o Dr. Arthur Rocha Lima. Arthur está no YouTube, no canal Vascular da Veia, também no Facebook e no Instagram como DR de doutor, né? DR Arthur, sem o H, Vascular. DR Arthur Vascular, sempre trazendo informação importante para o ouvinte Jovem Pan. Arthur, mais uma vez, obrigado, boa semana. Obrigado, Pitoli, agradeço a todos. Um ótimo final de semana a todos os ouvintes. Valeu, Arthur Rocha Lima, doutor Arthur conversando conosco.